Enquanto Su Shan caminha como uma divindade entre as estrelas, compartilhando o conhecimento proibido com todas as raças, uma sombra de arrogância surge no horizonte. Nin Shang-King não busca o Dao, ele busca o controle. Nas ruas da cidade do imperador, o desafio foi lançado: capturar o ser espiritual celestial. Mas ele esqueceu de um detalhe. Para tocar no mestre, ele terá que sobreviver à fúria de um exército de prodígios que o veem como um deus vivo. O Livro da Reversão do Destino, parte 22, capítulo 249. Um discípulo interno do portão imperial das 10.000 leis morreu. Ele foi morto por Ning Shanqing. Um rastro de surpresa apareceu no rosto de Ning Shanqing. Ele enterrou o discípulo interno do portão imperial das 10.000 leis. Ser espiritual celestial, verdadeiramente interessante. Na memória de Ning Shanqing, seres espirituais celestiais sempre foram distantes, mas agora, um discípulo do portão imperial das 10.000 leis mantinha em tão alta estima. Apenas a menção do nome fez o discípulo agir como se tivesse recebido um estimulante, lutando até o último suspiro. Essa resistência, entretanto, foi inútil. O jovem mestre também está interessado nesse ser espiritual celestial? Perguntou a mulher que acompanhava Ning Shanqing. Ela também tinha ouvido lendas sobre o ser espiritual celestial do portão imperial das 10.000 leis. Aquele ser havia derrotado sucessivamente vários prodígios supremos, até o prodígio supremo da raça Fênix que possuía a linhagem do ancestral Fênix. Foi derrotado e voluntariamente tornou-se uma montaria, seguindo o ser espiritual celestial. O filho do imperador da raça do dragão antigo foi morto com um único movimento. E o ser espiritual do domínio do Dao primordial ficou tão aterrorizado antes mesmo de agir que seu coração do Dao se estilhaçou. Muitos prodígios de nível antigo foram derrotados por aquele ser espiritual celestial. Imperador Shen, batizado com o nome de um imperador. Apenas um ser assim existiu através da eternidade. Ning Shanqing assentiu e disse: criaturas do nível de ser espiritual celestial não se importam com nada nos miríades de mundos. Assim como você não prestaria atenção a um grupo de formigas. Eles são solitários, mas o discípulo interno do portão imperial das 10.000 leis mantinha aquele ser no mais alto respeito. Talvez esse ser espiritual celestial entenda a natureza humana. Ning Shanqing murmurou: que tipo de mudança fez um ser espiritual celestial possuir natureza humana? Eu realmente quero capturá-lo e estudá-lo. Aquele poderoso ser espiritual celestial era evitado por todos os prodígios das miríades de raças, mas agora alguém queria capturá-lo para estudo. Se os prodígios das miríades de raças soubessem, provavelmente pensariam que este homem estava sonhando acordado. Mas a mulher atrás de Ning Shanqing acreditava nele. Tudo o que ele dizia era verdade. Talvez o homem à sua frente realmente tivesse a habilidade de capturar o ser espiritual celestial do portão imperial das 10.000 leis e estudá-lo. Su Shen não sabia que já era um alvo. Se soubesse, provavelmente não ficaria zangado. Ele ficaria muito feliz. Infelizmente, no momento, ele não tinha conhecimento disso. Atrás de Su Shen, incontáveis prodígios o seguiam. Havia aqueles com a linhagem do ancestral Fênix, filhos do imperador Kilin, demônios ferozes inigualáveis e indivíduos implacáveis de abalar o mundo. Esses prodígios, cada um alegando ser invencível, agora voluntariamente se curvavam diante de uma pessoa, servindo como montarias, cocheiros ou simplesmente como uma das incontáveis figuras de fundo. Su Shen começou a pregar o Dao no céu estrelado, e fossem eles discípulos de grandes ensinamentos ou seres comuns, todos podiam ouvir o Dao que ele expunha. Anomalias apareciam continuamente. Embora aquela figura ainda não tivesse se tornado um imperador, ele já era o centro do céu e da terra, olhando de cima para todas as eras. Prodígios de várias raças, incluindo a raça humana, raça espiritual, raça demônio e raça dos deuses, reuniram-se para ouvir Su Shen pregar o Dao. Nosso Senhor é de fato o ser mais importante de todas as eras. Pregar para todos os seres, espalhar o Dao para todos. Este é o ato de um ancestral do Dao, deixando um legado para todos os seres vivos. Esta é a verdadeira magnitude, a verdadeira invencibilidade, o potencial de um grande imperador é raso demais para descrever Nosso Senhor. Ao longo da história, ninguém jamais fez tal coisa. Uma pessoa impulsionou o florescimento de todas as raças e, embora ainda não seja um imperador, já é reverenciado por todas elas. O ser espiritual celestial apareceu e o destino está traçado. Su Shen não era mesquinho. Mesmo que houvesse desafiantes entre essas pessoas, ou herdeiros de forças hostis ao portão imperial das 10.000 leis, ou competidores, Su Shen não se importava nem um pouco. Ele demonstrava seus próprios métodos do Dao, e cada ser vivo ganhava percepções. Deve-se saber que um legado, independentemente da força, é de suma importância. Eles prefeririam enfrentar a extinção a entregá-lo facilmente. Além disso, ser altruísta e permitir que todos os seres compreendam, olhando através dos tempos antigos e modernos, nem mesmo os imperadores possuíam tal magnanimidade. Ele não se importava se os seres vivos ganhavam iluminação. O que o preocupava era que os seres vivos deste mundo eram medíocres demais. Ning Shanqing continuou a subir de nível. Sua força tornou-se ainda mais insondável. Todos os oponentes que encontrava não eram páreo para ele. Não era que os oponentes fossem fracos demais, era que ele era poderoso demais. Pelo menos, era nisso que Ning Shanqing acreditava. Na cidade do imperador, um evento fez o local estremecer. Um caipira, que apareceu de não se sabe onde, na verdade aleijou um discípulo verdadeiro do portão imperial das 10.000 leis em uma única batalha. O portão imperial das 10.000 leis. Aquela era a seita onde residia aquela pessoa, aquela que sozinha, fazia os prodígios de todas as raças curvarem a cabeça. Aquele jovem desconhecido na verdade ousou declarar que capturaria o senhor imperador Shen vivo. Aos olhos de prodígios de outras forças, isso não era menos que buscar a morte, cavar a própria cova. No entanto, alguns grandes ensinamentos imortais sem cérebro estavam protegendo aquele jovem que não conhecia seu lugar, fazendo com que muitas forças que queriam capturá-lo para bajular o portão imperial falhassem. Ning Shanqing não se importava com aquelas forças. Ele já havia montado uma formação de matança de abalar os céus. Contanto que aquele ser espiritual celestial ousasse vir, não escaparia de suas mãos. Ele queria domar o ser espiritual celestial, tornando seu general para acompanhá-lo na transcendência do mundo. Filho do imperador, algo terrível aconteceu.
Su Shen abriu os olhos. A aura ao seu redor era como vasto céu estrelado, profunda e sem limites. Sentado na Terra Antiga, ele era como um sol escaldante no céu. Um discípulo verdadeiro do portão imperial das 10.000 leis aproximou-se às pressas. Su Shen. O discípulo verdadeiro disse com um sorriso amargo, filho do imperador. Um louco matou continuamente 4 discípulos pessoais dos anciãos da nossa seita imortal das 10.000 leis, e até o irmão sênior Van morreu nas mãos desse louco. Agora, ele até se gaba de que capturará você, filho do imperador, para estudar os segredos do ser espiritual celestial. O mundo que havia evoluído atrás de Su Shen subitamente se estilhaçou. As auras aterrorizantes sentadas abaixo de Su Shen despertaram uma a uma. Eles encararam o discípulo verdadeiro. Quem ousa ser tão arrogante a ponto de desrespeitar nosso senhor? Deixe-me ir e abatê-lo. Um gigante dourado falou, sua intenção assassina era arrepiante. Dentro de seu corpo fluía a linhagem antiga da raça do Imperador Dourado, permitindo-lhe liberar dezenas de vezes seu poder de combate por um curto período. Ele estava confiante de ser invencível entre aqueles do mesmo reino. Entretanto, não foi até conhecer Su Shen que ele percebeu o que era a invencibilidade, o que era a magnanimidade. Ele foi subjugado pela mente ampla de Su Shen e voluntariamente tornou-se um seguidor, lutando no caminho da transcendência. Agora, alguém ousava insultar a divindade em seu coração. Não apenas o herdeiro da raça do Imperador Dourado estava furioso, mas aqueles prodígios com linhagens supremas, físicos supremos e talentos supremos também estavam incrivelmente enfurecidos. Em seus corações, Su Shen era um deus. Se alguém ousasse desrespeitá-lo, seu destino era a morte. O discípulo verdadeiro foi encarado por tantos prodígios aterrorizantes. Os mestres daquelas auras, se colocados do lado de fora, poderiam facilmente exterminar uma raça inteira ou aniquilar uma poderosa tradição de terra sagrada do Dao. Su Shen parou seus seguidores, que estavam ansiosos para lutar. Ele olhou para o discípulo verdadeiro. Narre todo o processo. Capítulo 250. Su Shen entendeu toda a história do assunto. Sua expressão estava calma como a água. No entanto, seu coração sentia-se muito peculiar. Um gênio de um lugar pequeno, iluminado em um único dia, abrindo caminho para o topo. Ah não, isso não está certo. Su Shen ponderou por um momento. Ele era sempre misterioso, com aptidão extraordinária e constantemente surgia com métodos estranhos. Esse roteiro parecia um tanto familiar. Ele é como Xiao Xia, uma reencarnação do futuro ou um indivíduo poderoso que passou pelo renascimento? Su Shen calculou o tempo. Desde que alcançou a conquista de Matança Dupla, ele não havia encontrado um filho da sorte tão puro novamente. Embora cada grande imperador, antigo e presente, pudesse ser chamado de pessoa de grande sorte, não seria exagero dizer que eram os escolhidos de uma era. Mas aos olhos de Su Shen, comparados a um filho da sorte puro, eles ainda eram ligeiramente inferiores. Era esse gosto puro que o deixava muito interessado. Ele tinha a premonição de que, desta vez, poderia ter encontrado um peixe grande extraordinário. Você quer dizer que esse Ning Shanqin está atualmente me esperando na cidade do imperador? A cidade do imperador era onde residia um grande imperador da era atual. Quando o fenômeno ao redor de Su Shen desapareceu, os prodígios inigualáveis ao redor ficaram em silêncio. Seus corações estavam cheios de pavor. Um palpite aterrorizante surgiu em suas mentes. Poderia ser. O dominador vai agir pessoalmente? Pensando nessa possibilidade, embora fossem todos prodígios supremos de seus respectivos clãs e linhagens de Dao, eles ficaram chocados neste momento. Eles tinham muita clareza sobre a força aterrorizante de seu dominador. Qualquer um deles poderia lidar com um assunto tão pequeno. Mas agora isso havia alarmado diretamente o dominador. Liderem o caminho. As palavras de Su Shen trouxeram a multidão atordoada de volta aos seus sentidos e encheram o discípulo verdadeiro de êxtase. Com o filho do imperador agindo pessoalmente, eles certamente seriam capazes de vingar seus irmãos sêniores que morreram injustamente pelo portão imperial das 10.000 leis. O céu estrelado tremeu e a cidade do imperador estava em tumulto. Tudo por causa de uma notícia. Aquele espírito imortal do portão imperial das 10.000 leis estava vindo para a cidade do imperador. Incontáveis forças tripudiaram. Esse garoto, de todas as pessoas para provocar, escolheu provocar aquele do portão imperial. Até os incontáveis prodígios da era atual estão dispostos a se submeter àquele, mas ele ousa se gabar desavergonhadamente. Se não fosse pela proteção de muitas linhagens e grandes ensinamentos, ele já teria sido abatido. Ele realmente não conhece o seu lugar. Faz 10 anos que aquele não faz um movimento, e sua força atual é provavelmente ainda mais insondável. Dentro da cidade do imperador, incontáveis forças zombaram de Ning Shanqin. Se ele não tivesse a proteção de muitos grandes ensinamentos e linhagens de Dao atrás de si, como poderia ter vivido até agora? As forças por trás dos seguidores daquele do portão imperial com apenas o cuspe de uma pessoa, poderiam afogar Ning Shanqin. Diante do sarcasmo frio dessas pessoas, Ning Shanqin não se importou. Como poderia um indivíduo poderoso se importar com os pensamentos de formigas? Um mero espírito imortal? Ele já havia abatido mais de um antes. As forças atrás de Ning Shanqin desdenharam. Embora um espírito imortal seja forte, na melhor das hipóteses, ele só tem potencial infinito. Mas este aqui, atrás dele está um verdadeiro imperador. Ninguém era tolo. Eles conheciam o poder daquele do portão imperial das 10.000 leis. Mas não importa quão poderoso, ele não poderia ser mais poderoso do que o histórico daquele diante deles. Na visão deles, aqueles que zombavam neste momento eram os verdadeiros tolos. O resultado final seria apenas que o Sr. Shanqin venceria. Eles acreditavam nisso sem dúvida. Eles chegaram. Todos olharam para o céu estrelado acima da cidade do imperador. Enquanto o mar de fogo impecável se manifestava, uma fênix puxava uma magnífica carruagem de guerra para a vista. Atrás da carruagem, figuras como deuses e demônios seguiam de perto. E dentro da carruagem sentava-se um belo jovem, esculpido como jade requintado. Nem um único traço de que vazava, mas ele parecia ser o dominador do céu e da terra. O jovem abriu os olhos e galáxias apareceram e desapareceram, e o Dao se originou.
Su Shen estava avaliando este filho da sorte. Ning Shanqing também estava avaliando Su Shen. Havia alegria nos olhos de Su Shen. Havia também alegria nos olhos de Ning Shanqing. Eu me pergunto qual é o dedo de ouro deste filho da sorte? Su Shen podia ver que nos olhos de Ning Shanqing havia uma vicissitude que não pertencia àquela idade, uma aura de uma era antiga. Isso mesmo. Su Shen determinou que Ning Shanqing devia ser uma existência antiga passando por um renascimento, porque ele estava familiarizado demais com esse senso de vicissitude. Para um indivíduo poderoso de uma era antiga aparecer neste grande mundo, deve haver um grande segredo escondido. Caso contrário, um indivíduo poderoso de uma era antiga não teria a habilidade de cruzar incontáveis anos e reviver nesta era, a menos que fosse um erro como rei espiritual. A alegria de Ning Shanqing era evidente. Aquele espírito imortal realmente tinha uma aura que não pertencia a este mundo. Isso mesmo, não pertencia a este mundo, o que significava que só poderia vir de além do mundo, o Dao final que incontáveis grandes imperadores antigos buscavam. A transcendência. Uma oportunidade para a transcendência estava diretamente diante dele. Mesmo que Ning Shanqing fosse o primeiro venerável celestial da era mítica acostumado a grandes espetáculos, e tivesse até renascido do fim da era mítica para a atual nova era, ele nunca estivera tão alegre quanto neste momento, como se tivesse sido atingido diretamente por uma torta caindo do céu. Ele solidificou sua resolução de capturar Su Shen vivo. Talvez o segredo da transcendência estivesse bem diante dele. Ning Shanqing suprimiu a excitação em seu coração, uniu as mãos atrás das costas e ergueu-se majestosamente no vasto céu estrelado. Ele olhou para Su Shen. Sua aptidão é boa. Você está disposto a me seguir? Eu lhe concederei a oportunidade para a transcendência nesta vida. A expressão de Su Shen era muito estranha. O cérebro desse cara estava um pouco confuso? Um mero santo, realmente pensando em si mesmo como um imperador supremo? Mesmo que ele fosse um imperador supremo, Su Shen já havia batido 2. Su Shen deu um tapa diretamente para baixo. Uma mão enorme cobriu toda a cidade do imperador. Ning Shanqing permaneceu firme como um Monte Tai, sem se mover. Sob seus pés, matrizes de formações de matança surgiram. Isso é, uma matriz imperial incompleta. Não é de admirar que esta criança esteja tão confiante. Acontece que ele já havia montado uma matriz imperial incompleta aqui cedo. Até um quase imperador que entrasse nela provavelmente sangraria. Que astúcia, que métodos insidiosos. Que tipo de prodígio é este? Se ele tem habilidade, não deveria usar objetos externos. Ning Shanqing zombou interiormente. Contanto que pudesse levar à vitória, era um bom método. Em sua vida anterior, ele foi um venerável celestial supremo, surgindo da obscuridade, contando com vários métodos para subir ao topo passo a passo. Apenas o vencedor era qualificado para falar sobre o futuro. A matriz de matança que ele montou, a menos que um grande imperador da era atual viesse, causaria sangramento. Se até um quase imperador era assim, quem dirá apenas um grande santo? A primeira camada foi quebrada. Ning Shanqing estava calmo. Se ele não pudesse sequer quebrar a primeira camada da matriz imperial incompleta, não seria digno de ser um espírito imortal. A quarta camada foi quebrada. Ning Shanqing raramente elogiava, como esperado de um espírito imortal vindo de cima do firmamento. A sétima camada foi quebrada. Ning Shanqing franziu a testa ligeiramente. Este espírito imortal parecia um pouco feroz. A nona camada foi quebrada. A expressão altiva e desapegada de Ning Shanqing mudou subitamente. Capítulo 251. A matriz de extermínio de 9 camadas meticulosamente arranjada por Ning Shanqing foi completamente destruída. Aquela mão gigante obscureceu o domínio estelar, abrangendo todas as leis. Neste momento, Ning Shanqing finalmente viu que incontáveis runas de habilidades divinas poderosas convergiam em contexto na palma daquela mão. Um simples golpe de palma não era mais fraco do que as artes secretas de matança dos antigos grandes imperadores. Ning Shanqing admitiu que subestimara um pouco este espírito imortal. Justo quando a palma estava prestes a descer e obliterar tudo, o tempo pareceu parar. O domínio estelar desapareceu de repente, e uma vasta extensão de terra fora da cidade do imperador foi aniquilada como resultado. Os olhos de Su Shen brilharam com um toque de surpresa e alegria. Ning Shanqing não foi morto instantaneamente pelo golpe da palma. Justo quando ele estava prestes a matar Ning Shanqing com uma única palma, detectou um poder sutil, embora fosse muito sutil. 9 grandes tesouros inatos. Su Shen suspirou em seu coração. Em sua vida anterior, ele procurara em cada canto de todo o universo e nunca encontrara qualquer traço de um tesouro inato, nem mesmo o último fragmento de um quarto do livro da morte. Agora, Ning Shanqing retornará diretamente como um rei, trazendo um dos 9 grandes tesouros inatos. Não, isso era entregar-se à sua porta. Encontrar tesouros assim ainda dependia do filho da sorte. O poder do tempo. Esse deve ser a lendária roda do tesouro do tempo. Su Shen pensou consigo mesmo. Cada um dos 9 grandes tesouros inatos possuía infinitos usos maravilhosos. Ning Shanqing estava de fato ainda vivo. No momento mais crítico, ele ativou a roda do tesouro do tempo em sua mente, revertendo o tempo e o espaço para evitar este golpe fatal antecipadamente. Neste momento, Ning Shanqing parecia um tanto desalinhado. Ele subestimara este espírito imortal do portão imperial das 10.000 leis. Com um cultivo que acabará de entrar no Reino Santo, tentar contra-atacar um espírito imortal de grau grande santo como este ainda era difícil demais. Mas não importava. Como poderia uma existência como ele não ter um plano reserva? Calculando o tempo, aquele corpo caótico deve estar chegando em breve. Ning Shanqing estreitou os olhos e rapidamente recuperou a compostura de seu estado desalinhado, confiante na vitória. Neste momento, Su Shen sentiu subitamente uma aura poderosa cruzando diretamente camadas de espaço. A pessoa ainda não chegará, mas uma marca de punho inigualável se manifestou, esmagando todos os daos e leis.
O Ki de sangue cobriu incontáveis domínios estelares, convergindo em um longo rio. O quê? Que tipo de aura é essa? Por que sinto medo? Um único soco despedaça todas as leis, a pressão do Ki de sangue no domínio estelar. Que tipo de ser divino é este para ser tão aterrorizante? O alvo dele é o espírito imortal do portão imperial das 10.000 leis. Nenhum dos prodígios das miríades de raças foi páreo para aquele espírito imortal, e até a matriz imperial incompleta foi despedaçada com uma única palma. No entanto, alguém ainda ousa desafiar tal existência aterrorizante. Eu sei. Aquele é o corpo caótico, o físico mais forte de todos os tempos. Um corpo caótico realmente apareceu neste grande mundo. O quê? Todos na cidade do imperador ficaram assustados. O corpo caótico, embora tivesse sido registrado apenas uma vez nos tempos antigos e modernos. Mas a partir daquele momento, mesmo com a mudança dos anos e a destruição das épocas, registros demais foram enterrados nos anais do tempo. O título de primeiro físico dos tempos antigos e modernos havia, no entanto, sido transmitido para nunca mais ser apagado. Na cidade do imperador, uma existência majestosa abriu os olhos. O corpo caótico, será ele o discípulo daquele velho sujeito das profundezas do mar do caos. Até o imperador na cidade do imperador ficou assustado. O corpo caótico contra o espírito imortal, este é um grande mundo sem precedentes. Fosse o corpo caótico ou o espírito imortal, ambos eram seres lendários. Dizia-se que estavam destinados a tornarem-se imperadores e tinham esperanças de transcender, e Ning Shanqin já previra isso há muito tempo. Ele sabia da existência do corpo caótico há muito tempo. Embora a matriz proibida de 9 camadas não tivesse ferido o espírito imortal, ele também preparara o corpo caótico como um plano reserva. O espírito imortal também não poderia feri-lo. Afinal, ele era um venerável celestial em reencarnação. Enfrentando o movimento de matança aterrorizante vindo em sua direção, o corpo de Su Shen manifestou os miríades de dharmas dos céus. Uma figura majestosa materializou-se. Um único Dao suprime todas as leis, é na verdade o lendário corpo caótico. Su Shen naturalmente ouvirá falar da reputação do corpo caótico. Nos 20 milhões de anos de sua vida anterior, ele nunca vira o corpo caótico aparecer. Agora, com o surgimento do Filho da Sorte, o corpo caótico também aparecerá. Era conhecido como o primeiro físico dos tempos antigos e modernos. Muito forte. Os olhos de Su Shen mostraram interesse. Aquele era o primeiro físico dos tempos antigos e modernos, verdadeiramente raro demais. Talvez desde a criação do céu e da terra, apenas um segundo tivesse aparecido. Esta era estava ainda mais além das expectativas de Su Shen, um especialista supremo portando um dos 9 grandes tesouros inatos renascido, e um corpo caótico. O primeiro físico de todas as eras. E então havia ele, um espírito imortal lançado do reino superior. O golpe aterrorizante do corpo caótico perfurou a barreira espacial. Su Shen permaneceu calmo, manifestando todos os Daos, e também formou um soco. O corpo caótico era conhecido por um único Dao suprimir todas as leis. O que Su Shen buscava nesta vida, no entanto, era o Dao de todas as leis retornando a si mesmo. Acompanhando as flutuações que eram como a criação do céu e da terra, todos na cidade do imperador sentiram o couro cabeludo formigar enquanto assistiam. Os dois eram verdadeiramente aterrorizantes demais. Apenas uma única troca de golpes, até mesmo o rescaldo, era suficiente para feri-las gravemente. Aqueles que não soubessem poderiam ter pensado que eram dois especialistas do Dao extremo revividos colidindo. Hahaha, como esperado do lendário espírito imortal, você realmente não me decepcionou. Acompanhado por uma risada farta, o vasto domínio estelar foi na verdade rasgado por uma fenda, e o Ki do caos surgiu, fazendo o céu e a terra afundarem, como se tivessem encolhido pela metade. A figura alta emergiu da fenda, seus olhos brilhando intensamente. Ele era o corpo caótico. Apenas uma única troca de golpes anterior fez o corpo caótico perceber a natureza aterrorizante do espírito imortal. Esta era uma existência aterrorizante completamente não mais fraca que ele, com perfeição do Dao inato, cultivando todas as leis. Mas cada caminho era controlado com tal precisão. Seu corpo caótico, olhando para os tempos antigos e modernos, era considerado o segundo. Mas um espírito imortal como Su Shen era o primeiro. Cultivando todas as leis, ou se tornava medíocre ou embarcava no Dao mais forte, um sem precedentes e sem sucessores futuros. Claramente, Su Shen era o último. Su Shen olhou para a figura, com um sorriso brincando em seus lábios. Era a alegria de encontrar um oponente digno, e também o deleite de ver uma presa. Em certo sentido, a alegria trazida pela aparição do corpo caótico não era menor do que a surpresa que Ning Shanqin lhe trouxera. Su Shen não conteve mais sua aura. Daos e leis densos envolveram diretamente o domínio estelar e os miríades de reinos. Ao longo dos anos, ele visitará muitas linhagens de poder do Dao, e com a fundação de sua vida anterior, compreenderá o Dao de todos os seres. Ele sozinho representava os miríades de fenômenos de todos os seres. O mestre está começando a ficar sério. Neste momento, os seguidores de Su Shen simultaneamente arregalaram os olhos. Eles nunca tinham visto Su Shen em tal estado. Duas auras inigualáveis competiram, despedaçando o mar estelar. Aquela batalha foi tão aterrorizante que até os mestres de grandes ensinamentos não ousaram investigar. Era verdadeiramente aterrorizante demais, o suficiente para aniquilar tudo. Enquanto a luz do céu e da terra desaparecia, eles finalmente ousaram olhar para a área aniquilada. Quem venceu esta batalha? Um suspiro lhes deu a resposta. Eu perdi. Aquela era a voz do corpo caótico. O corpo caótico era inferior ao espírito imortal. Ele foi finalmente derrotado. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 252. Su Shen olhou para o corpo caótico desanimado. Disse que na luta pelo Dao, o corpo caótico suprime todas as leis. No entanto, Su Shen suprimiu o corpo caótico com todo o Dao. O corpo caótico nunca provara a derrota. Mas ele perdeu sua primeira batalha. Su Shen não matou o corpo caótico. O corpo caótico também ficou muito surpreso por Su Shen não tê-lo matado. Eu perdi. Por que você não me matou? Ele não sentiu nenhuma intenção assassina vinda do espírito imortal à sua frente. Su Shen disse indiferentemente, se eu te matasse, esta era não seria entediante demais?
Sendo os únicos dois corpos caóticos nos tempos antigos e modernos, Su Shen estava relutante em matar, tendo testemunhado o poder do corpo caótico. Sua intenção de matá-lo para pesquisa mudou para subjugá-lo. Afinal, se o subjugasse, ainda poderia pesquisá-lo. Um corpo caótico vivo era melhor do que um corpo caótico morto. Meu nome é Qin Wujie, disse o corpo caótico. Sua intenção de batalha não recuara, mas em vez disso tornará-se mais forte. Imperador Shen. Su Shen também falou, revelando seu nome nesta vida. Os dois indivíduos mais chamativos desta era reconheceram-se neste momento. Imperador Shen, eu te desafiarei novamente. Qin Wujie partiu, e Su Shen não o impediu, permitindo que Qin Wujie se fosse. Ele sabia que Qin Wujie continuaria a procurá-lo. Se pudesse derrotar Qin Wujie uma vez, o derrotaria uma segunda vez. Como esperado do prodígio número 1 de todos os tempos, até o corpo caótico foi suprimido. Todos os seres viram esta batalha, e no final Su Shen venceu. Até o corpo caótico sentiu-se inferior. Neste momento, aos olhos deles, Su Shen já se tornará o prodígio número 1 de todos os tempos. Ninguém podia se igualar a ele. Su Shen lidou com o corpo caótico e depois olhou para Ning Shanqin. Você quer me matar? Ning Shanqin falou tranquilamente. Até o corpo caótico fora derrotado por aquele espírito imortal aterrorizante. Isso estava um pouco além da expectativa de Ning Shanqin. A chave era que o espírito imortal na verdade não matara o corpo caótico, mas o deixará ir. Isso também estava um pouco além do controle de Ning Shanqin. Mas não era um grande problema. Ele ainda tinha um trunfo, ele não morreria. Su Shen olhou para o calmo Ning Shanqin, que não se esqueceu de fazer uma pose, exalando um comportamento invencível de um especialista de outro mundo, e ficou subitamente um pouco atônito. Esse cara, parece um pouco pretensioso, pensou Su Shen. Esse cara parecia mais um rei da prepotência do que ele. Su Shen decidiu ver que histórico esse sujeito tinha para ser tão pretensioso. Justo quando Su Shen estava prestes a fazer um movimento, uma figura vestida com armadura dourada saiu da cidade do imperador. Este era um especialista quase imperador. Embora seu Qi e sangue estivessem decaindo, ele ainda era um quase imperador, sua aura vasta. Seu poder pressionando o céu estrelado, segurando um decreto em sua mão, e com o aparecimento daquele decreto, os seres dentro da cidade do imperador tremeram. Aquele era um decreto pessoal de um grande imperador, contendo a aura do Dao Supremo. Atrás do quase imperador de armadura dourada, havia também uma mulher de beleza inigualável, em um vestido longo preto, pisando no reino do vazio, como uma pérola brilhante no céu noturno, agora olhando sorridente para Ning Shanqin. Muito obrigada, jovem mestre Ning, por salvar minha vida. Os olhares dos especialistas da cidade do imperador caíram sobre a mulher. Houve um alvoroço. Aquela mulher é na verdade a filha do imperador, do grande imperador da noite eterna. Eu não esperava que atrás de Ning Shanqin houvesse realmente uma filha do imperador. Não, está a filha do imperador mais amada do grande imperador da noite eterna, o que significa que atrás de Ning Shanqin está um grande imperador atual. Não admira que ele seja tão arrogante e haja sem escrúpulos. Muitos grandes ensinamentos e linhagens do Dao na cidade do imperador ficaram chocados. Ning Shanqin estava envolvido com um especialista de nível grande imperador. Isso poderia ser um pouco problemático. Ning Shanqin assentiu levemente para a mulher. Ele ousara tentar capturar o espírito imortal vivo, naturalmente preparar um plano reserva. Afinal, ele uma vez aniquilara a Era Mítica, aquele venerável celestial mais antigo, que surgiu da obscuridade, era naturalmente extremamente cauteloso. Embora a tentativa de capturar o espírito imortal vivo e pesquisar o segredo da transcendência tivesse falhado, não era um grande problema. Ning Shanqin virou a cabeça e sorriu para Su Shen. Pena que você não pode me matar. Neste momento, o general de armadura dourada segurando o decreto do imperador falou, Imperador Shen do portão imperial das 10.000 leis. Ning Shanqin prestou serviço meritório ao salvar a filha do imperador e está em grande dívida com o meu palácio do imperador da noite eterna. Cessamos as hostilidades aqui e retire-se rapidamente. O imperador pode isentá-lo do crime de perturbar a cidade do imperador e mostrar desrespeito. A expressão de Su Shen era estranha. Aquele grande imperador está falando bobagens? Como esperado do filho da sorte. O general olhou para baixo, para Su Shen. Sua expressão subitamente tornou-se atonita. Um mero decreto imperial quer que eu curve minha cabeça? Su Shen estendeu uma mão e despedaçou diretamente o poder imperial supremo sem limites, e o decreto do Dao imperial estilhaçou-se. Você realmente ousa ofender a dignidade do grande imperador da noite eterna? O general estava enfurecido. Su Shen não apenas não mostrou respeito, mas também rasgou diretamente o decreto do grande imperador. Na era atual, grandes imperadores não são os únicos, mas existem apenas 2 ou 3 grandes imperadores em uma era. Grandes imperadores ainda são os especialistas supremos deste céu estrelado, os governantes do céu e da terra. Todos na cidade do imperador sentiram o couro cabeludo formigar. Eles não sabiam quantas vezes haviam sido chocados por essas reviravoltas, mas sabiam que o decreto de um grande imperador fora rasgado fora da cidade do imperador. Isso era uma ofensa ao poder imperial. Ning Shanqin também ficou muito surpreso por Su Shen ter rasgado o decreto do grande imperador. Esta era uma provocação completa a um grande imperador. Mesmo que um grande imperador não pudesse matar Su Shen, ele poderia suprimi-lo até que seu tempo de vida estivesse prestes a terminar. Ignorante ou tolo, Ning Shanqin balançou a cabeça. Ele planejara esperar até cultivar ao reino grande santo antes de agir para suprimir o espírito imortal. Agora, parecia que não haveria tal oportunidade. Embora muitos grandes imperadores tivessem morrido em suas mãos, isso não significava que grandes imperadores fossem fracos. Um imperador, em qualquer era um especialista de topo inegável. O general do grande imperador da noite eterna reviveu diretamente sua arma quase imperador. Su Shen rasgar o decreto do grande imperador era um pecado imperdoável para um especialista como ele, que mantinha o grande imperador da noite eterna como sua fé. Uma arma quase imperador, uma alabarda de batalha, reviveu nas mãos do especialista de nível quase imperador, manchada com sangue mosqueado. Como um general sob o grande imperador da noite eterna, tendo-o acompanhado na conquista de todas as direções, ela estava manchada com o sangue de incontáveis especialistas. Já sendo uma arma terrivelmente feroz, agora golpeando diretamente em direção a Su Shen. Ridículo.
Su Shen estendeu uma mão e segurou diretamente a alabarda de batalha aterrorizante, o poder de miríades de leis convergindo em relâmpagos. Furioso dentro da arma. Ele pretendia realmente obliterar o espírito divino dentro de uma arma quase imperador. O reino do vazio tremeu, aparentemente com um grito lúgubre. A arma quase imperador transformou-se diretamente em pó na mão de Su Shen. Tal cena atordoou a todos diretamente. Você está me ameaçando? Su Shen ergueu a cabeça, aqueles olhos entrelaçados com a aura mais aterrorizante. Neste momento, o general do grande imperador da noite eterna tremeu todo. Ele, realmente sentiu medo. Esse sentimento, ele só o sentirá vindo do grande imperador da noite eterna. Não, era ainda mais aterrorizante do que o que sentirá do grande imperador. Como se estivesse se afogando e fosse incapaz de respirar. Um especialista de nível quase imperador, tendo vivenciado incontáveis batalhas, neste momento sua mente estava em branco. Su Shen fez um movimento, pretendendo realmente abater um general de um grande imperador. Capítulo 253. Dentro da cidade do imperador. Chega! Acompanhado por um som magnífico, o grito ressoou. Todos os seres vivos, neste momento, não puderam deixar de sentir vontade de se curvar na direção daquela voz. O grande imperador da noite eterna foi de fato alarmado e agiu pessoalmente. Aquela figura suprema desceu, acompanhada pelos cânticos sânscritos do grande Dao dos céus e pelos louvores de todos os seres vivos. Chegando ao domínio estelar, apenas um suspiro antes de Su Shen matar o general de batalha. O grande imperador da noite eterna interveio e protegeu seu subordinado. O olhar do grande imperador da noite eterna voltou-se friamente para Su Shen. Originalmente, ele viu que este espírito imortal tinha boa aptidão e desenvolveu um apreço pelo talento, oferecendo-lhe uma saída. Mas, inesperadamente, este espírito imortal era ignorante perante a morte. Embora você seja um espírito imortal com aptidão inigualável, deve saber que a aptidão é sempre apenas aptidão. Antes de se tornar um imperador, você deve sempre manter a reverência. Você perturbou a capital imperial e até quis atacar o general de batalha sob o comando deste imperador. Se o portão do imperador das 10.000 leis não pode te ensinar, então este imperador o fará. Hoje eu vou suprimir você por 100.000 anos. 100.000 anos. Mesmo que Su Shen fosse um espírito imortal, cuja vida útil fosse muito mais longa do que a dos seres comuns, ele estava agora apenas no reino do grande santo. Suprimi-lo por 100.000 anos não era diferente de matá-lo diretamente. Su Shen olhou diretamente para o grande imperador da noite eterna, sem o menor temor. Me suprimir? Su Shen riu levemente. Se ele estivesse no pico do reino quase imperador, ele poderia ser capaz de matar este grande imperador diretamente. Um grande imperador que no máximo sobreviveu a 3 tribulações, e ainda assim tão arrogante. Mas agora, Su Shen também tinha um jeito. Uma luz de espada atravessou diretamente espaços incontáveis, golpeando em direção à cidade do imperador, abrangendo 3.000 domínios. Aquela luz de espada veio do portão do imperador das 10.000 leis. Noite eterna, você não é qualificado o suficiente para suprimir o sucessor do portão do imperador das 10.000 leis. Acompanhado por uma voz dominadora ecoando. Um velho com uma espada nas costas e aparência magra cruzou incontáveis domínios estelares vindo do portão do imperador das 10.000 leis. Ning Shanqin, você tem um grande imperador te apoiando, eu não teria um apoio também? Su Shen estava muito calmo, embora ele não tivesse a oportunidade de Ning Shanqin, onde ele coincidentemente salvou a vida da filha imperial mais amada do grande imperador da noite eterna e recebeu sua proteção. Ele podia adicionar pontos. E a propósito, ele abriu uma pequena porta dos fundos para o portão do imperador das 10.000 leis. Se não houvesse um grande imperador como apoio, ele mesmo criaria um. Deus da espada sem face? Aquela figura era precisamente o alicerce mais forte do portão do imperador das 10.000 leis, o Deus da espada sem face. Uma pessoa forte no pico do reino quase imperador. Neste momento, enfrentando um grande imperador, ele era na verdade destemido. Sua aura estava subindo, seu reino estava se sublimando, causando a ressonância do grande Dao dos céus. Os muitos indivíduos fortes da cidade imperial da noite eterna viram esta cena. Deus da espada sem face. Ele está passando pela tribulação para se tornar um imperador? O portão do imperador das 10.000 leis vai dar as boas-vindas ao seu quinto grande imperador novamente? Eles estavam entorpecidos. Em um único dia testemunharam a batalha entre um espírito imortal e um corpo caótico. Testemunharam a majestade de um grande imperador e agora estavam prestes a testemunhar uma batalha entre 2 imperadores? Desde os tempos antigos até agora, parecia que esta era a única vez. O Deus da espada sem face estava de fato rompendo para o reino do imperador. Após a palestra de Su Shen sobre o Dao, seu cultivo havia melhorado. Depois de cultivar em isolamento por várias décadas, ele digeriu completamente seus insights. Naturalmente, ele alcançou a qualificação para se tornar um imperador. Agora, ele estava prestes a cruzar aquele limiar que bloqueava incontáveis seres vivos. O Deus da espada sem face atraiu a tribulação do imperador. O grande imperador da noite eterna não continuou a atacar. Como um grande imperador, ele desdenhava tirar vantagem dos outros. Ele estava esperando pelo rompimento do Deus da espada sem face. O olhar do grande imperador da noite eterna, no entanto, nunca deixou Su Shen. Ele mataria o imperador da espada sem face após sua tribulação. Ele também cumpriria sua promessa de suprimir Su Shen. Um imperador não pode ser levemente insultado. Su Shen, no entanto, estava muito calmo. Ele acreditava em seu próprio julgamento. Após a tribulação do Deus da espada sem face, ele se banharia no sangue de um imperador. O que importava para Su Shen não era a vida ou a morte do grande imperador da noite eterna. O que lhe importava era Ning Shanqin. Neste momento, Ning Shanqin também estava muito surpreso. Ele não esperava que o portão do imperador das 10.000 leis escondesse uma existência que pudesse passar pela tribulação para se tornar um imperador a qualquer momento. No entanto, Ning Shanqin rapidamente sentiu-se aliviado. Na era mítica, também havia antigos indivíduos fortes que não passavam pela tribulação do imperador, escolhendo selar a si mesmos para proteger um certo prodígio supremo em gerações posteriores. Um espírito imortal também valia a pena para um indivíduo forte que pudesse passar pela tribulação do imperador a qualquer momento selar a si mesmo para protegê-lo. Afinal, também havia uma lacuna entre imperadores. No entanto, Ning Shanqin ainda não estava perturbado. Mesmo que não houvesse um grande imperador, e daí?
O maior recurso de Ning Shanking sempre foi ele mesmo, não forasteiros. Com a existência da Roda do Tesouro do Tempo, ele era inato e permanecia em uma posição invencível. Matar? Ou não matar? Este era o problema com o qual Su Shen estava lutando agora. Ning Shanking tinha a Roda do Tesouro do Tempo, mas Su Shen também tinha algumas pesquisas sobre o Dao do Tempo. Ao pagar um certo preço, ele também poderia matar Ning Shanking sob a proteção da Roda do Tesouro do Tempo. A primeira vez que ele encontrou um filho da sorte antagônico, era um grande inimigo. Su Shen foi muito cauteloso e cuidadoso. A segunda vez que ele encontrou um filho da sorte antagônico, ele detinha um grande segredo. Su Shen foi muito cauteloso e cuidadoso. A terceira vez que ele encontrou um filho da sorte antagônico, Su Shen pensou: esqueça, esqueça. Um bom rato caçador de tesouros, seria uma pena matá-lo. Em sua vida anterior, ele, o Senhor Divino e o Senhor Demônio da Grande Vastidão, 3 imperadores supremos de 9 tribulações, vasculharam todo o universo. No entanto, cada um deles detinha apenas um fragmento do Livro da Morte. Até o fim, o Livro da Morte permaneceu incompleto, com um quarto ainda faltando. Su Shen entendeu. Tesouros inatos também escolheriam o momento certo e a pessoa certa. O Deus da Espada Sem Face passou com sucesso pela tribulação. Imperador. Outro grande imperador apareceu. Imperador da Espada Sem Face, portão do Imperador das 10.000 leis, uma única seita com 5 imperadores e um espírito imortal ainda vivo. Quão glorioso é isso! No domínio estelar, todos os seres vivos maravilharam-se. O Imperador da Espada Sem Face disse: uma batalha no caos. O grande Imperador da Noite Eterna assentiu, o Dao do Imperador reviveu, varrendo o domínio estelar. Uma batalha de imperadores eclodiu. Os 2 grandes imperadores lutaram diretamente para o Mar do Caos. Qin Wu-Jie, que retornou ao Mar do Caos, sentiu como se o céu tivesse caído. Imperador Shen. Como você ousa atacar diretamente o Palácio Imperial? O Imperador da Espada Sem Face e o grande Imperador da Noite Eterna lutaram até o Mar do Caos. Su Shen não teve escrúpulos. Ele apontou diretamente um dedo e matou o general de batalha de armadura dourada, manchando o domínio estelar com sangue. Os indivíduos fortes do Palácio Imperial nem sequer tiveram tempo de apoiá-lo. Hoje o sangue manchará o Palácio Imperial. Com o comando de Su Shen, os prodígios atrás dele avançaram. Aqueles que podiam se tornar seguidores de Su Shen eram inerentemente talentosos, e seu cultivo era extremamente aterrorizante. Qualquer um deles, se levado a público, poderia ser considerado como tendo a aptidão de um grande imperador. Atrás deles estava uma raça massiva e uma força transcendente. O Palácio Imperial da Noite Eterna tinha um grande imperador supervisionando-o, talvez estivessem um pouco cautelosos. Agora, o portão do Imperador das 10.000 leis também tinha um grande imperador, e ambos os grandes imperadores não estavam presentes. Do que teriam medo? A grande matriz do Palácio Imperial da Noite Eterna despedaçou-se. O rosto de Ning Shanking, neste momento, finalmente tornou-se extremamente feio, porque Su Shen o havia alvejado. Imperador Shen, você é a primeira pessoa a me fazer falhar. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu vou te matar e lavar toda a vergonha. Ning Shanking disse friamente. Ele ativou a Roda do Tesouro do Tempo, pretendendo escapar com a serva atrás dele e a filha imperial do grande imperador da Noite Eterna. Me ameaça e ainda quer levar pessoas com você? Você quer ter todas as coisas boas. Su Shen sentiu que deixar o Ning Shanking ir era o suficiente. Ning Shanking, bem debaixo de seu nariz, ainda queria bancar o herói salvando a beleza. Isso era simplesmente muito indelicado. As 2 belezas deslumbrantes ao lado de Ning Shanking, neste momento, sentiram um calafrio por todo o corpo. Capítulo 254. Ning Shanking desapareceu. Ele ativou a Roda do Tesouro do Tempo e deixou a cidade do Imperador da Noite Eterna. Imperador Shen, eu te subestimei demais, murmurou Ning Shanking para si mesmo. Desde que ascendeu a grande imperador na Era Mítica, ninguém jamais o fizera sentir-se assim. Um oponente à altura. Naturalmente, ele estava encantado. Ning Shanking olhou para a bela mulher ao seu lado. Yaoi, seu pai ficará bem, disse Ning Shanking, vendo a expressão estática da bela mulher e assumindo que ela estava preocupada com o grande imperador da Noite Eterna. Ning Shanking raramente oferecia conforto. A mulher não respondeu. Sob o olhar de Ning Shanking, a bela estátua despedaçou-se pouco a pouco. Jovem mestre. O rosto da pequena serva que carregava a espada mostrava uma dor intensa. Ning Shanking olhou. Seu rosto requintado estava agora manchado com sangue do pecado. Sangue turvo jorrava continuamente. Era a maldição mais terrível do mundo, explodindo diante de Ning Shanking. Ning Shanking quis suprimi-la, mas parou. Ele não era mais aquele venerado celestial invencível. Ele não podia suprimir uma maldição do Dao celestial totalmente que surgiu de repente. A mulher foi submersa em sangue imundo, que encharcou as vestes brancas imaculadas de Ning Shanking. Neste momento, a raiva apareceu em seus olhos pela primeira vez. Imperador Shen. O tom de Ning Shanking era gélido, cheio de intenção assassina, e a área ao redor transformou-se instantaneamente em um reino fantasmagórico. Neste momento, um poder colossal foi suprimido, até aniquilado enquanto um grande imperador estava presente. O grande imperador da Noite Eterna ainda não estava morto. No entanto, a corte imperial da Noite Eterna foi aniquilada. Incontáveis cultivadores poderosos foram mortos e até mesmo um punhado de cultivadores do reino quase imperador morreu. É simplesmente aterrorizante demais. Quanto tempo esse espírito imortal supremo existe para ser capaz de aniquilar uma corte imperial tão massiva? Com o grande imperador contemporâneo ainda vivo, sua linhagem de Dao foi destruída. Isso é sem precedentes. Esse espírito imortal supremo é verdadeiramente prepotente demais. Su Shen aniquilou a corte imperial da Noite Eterna. Ele podia deixar Ning Shanking, o caçador de tesouros, ir, mas isso não significava que ele pouparia as forças por trás de Ning Shanking. Su Shen limpou todos os recursos da corte imperial da Noite Eterna. O grande imperador da Noite Eterna e o imperador da espada sem forma do portão do imperador das 10.000 leis estavam lutando no Mar do Caos. Esta batalha não terminaria tão cedo. Su Shen não estava preocupado. Ele retornou ao portão do imperador das 10.000 leis para cultivar. Com seu alicerce, somado aos recursos de cultivo da corte imperial da Noite Eterna, ele logo seria capaz de romper a barreira do reino quase imperador e entrar no reino quase imperador. Flores desabrocharam e murcharam.
Em um lugar de luz deslumbrante, uma figura suprema abriu os olhos e olhou para as profundezas do distante mar do caos. Entre os grandes imperadores contemporâneos, além do recém-iluminado imperador da espada sem forma, havia o grande imperador da noite eterna e o grande imperador Baizhou, que controlavam respectivamente a lei da noite eterna e o poder da luz do dia extrema. Os dois foram rivais e amigos ao longo dos longos anos, desde o início de suas disputas de Dao até sua iluminação conjunta como imperadores. O grande imperador Baizhou suspirou suavemente. Da direção do mar do caos, um grito lúgubre ecoou. Muitos cultivadores poderosos no céu estrelado olharam para cima, seus olhos cheios de horror. O imperador caiu. A batalha entre o imperador da espada sem forma do portão do imperador das 10.000 leis e o grande imperador da noite eterna foi decidida. No final, o imperador da espada sem forma do portão do imperador das 10.000 leis foi superior. O grande imperador da noite eterna perdeu. Ele foi morto. Com um grande imperador impecável protegendo o espírito imortal, o portão do imperador das 10.000 leis está destinado à glória nesta geração. Um grande imperador morreu. Todos os seres maravilharam-se com o alicerce do portão do imperador das 10.000 leis. Com um grande imperador antes e um espírito imortal depois. Nesta era estava destinado a ser trágico. Afinal, até mesmo o corpo caótico, aclamado como físico mais forte, havia perdido. Não era que o corpo caótico não fosse digno do título de primeiro físico. Era simplesmente que o espírito imortal era forte demais. O imperador caiu, e todo o Dao lamentou. Ning Shanqing naturalmente percebeu isso também. Embora em seus olhos, um grande imperador do calibre do grande imperador da noite eterna fosse fraco, ele ainda era um grande imperador que havia alcançado o Dao por dezenas de milhares de anos. Ele foi realmente morto no mar do caos por um grande imperador que acabará de alcançar o Dao. Inútil. Ning Shanqing amaldiçoou em voz baixa. O grande imperador da noite eterna morreu. Isso não era um impedimento. Ele já foi um venerado celestial, observando a passagem do tempo, possuindo métodos incontáveis. Ele conhecia alguns segredos do mundo. Agora, seu cultivo estava prestes a romper para o reino Rei Santo. Ele podia explorar algumas terras antigas. Durante a Era Mítica, ele visitou muitas linhagens de Dao. Ele deixou para trás alguns métodos. Embora a maioria tivesse desaparecido no domínio do Dao de origem, ele descobriu vestígios de um lugar antigo, Terra Sagrada do Lago de Jade. A Terra Sagrada do Lago de Jade produziu uma vez uma grande imperatriz suprema na Era Mítica. Após falhar em transcender, com talento inigualável, ela pretendia nutrir e reunir os espíritos imortais de incontáveis Daos de grandes imperadores dos tempos antigos e modernos. Para transcender este reino, Ning Shanqing relembrou. Aquela era distante não era inferior à presente, talvez até mais brilhante, com prodígios surgindo incessantemente. Havia também muitas figuras surpreendentes. A existência que fundou a Terra Sagrada do Lago de Jade era uma delas. Portão do Imperador das 10.000 Leis. Com a aura vinda do Mar do Caos, os ancestrais do Portão do Imperador das 10.000 Leis mostraram expressões alegres. A Batalha de Imperadores foi finalmente vencida pelo Portão do Imperador das 10.000 Leis. Um portão de imperador de 5 gerações que alicerce profundo. Antes que pudessem se recuperar totalmente, inúmeros fenômenos auspiciosos apareceram sobre todo o Portão do Imperador das 10.000 Leis. É o filho do Imperador. Ele rompeu para o reino quase imperador. Quase imperador. Su Shen existia há menos de um século desde seu nascimento. No entanto, seu cultivo já havia atingido o reino quase imperador. Incontáveis runas da lei do Dao giravam no céu, depois caíam como gotas de chuva. Os discípulos e anciãos do Portão do Imperador das 10.000 Leis estavam eufóricos. É o Senhor Filho do Imperador exibindo seu Dao e percepções ao romper para o reino quase imperador. Esta é uma imensa fortuna. Mesmo compreender uma parte em 10.000 disso seria infinitamente benéfico. Em um único dia, o Portão do Imperador das 10.000 Leis recebeu bênçãos duplas. O Imperador da Espada sem forma retornou ao Portão do Imperador das 10.000 Leis vindo do Mar do Caos e por acaso testemunhou esta cena. Tendo matado um grande imperador de pico, ele estava de bom humor. O Imperador da Espada sem forma viu a fortuna que permeava todo o Portão do Imperador das 10.000 Leis. Ele respirou fundo. Ele apenas vislumbrou, mas sentiu que era profundo e abstruso. Se o filho do imperador se tornar um imperador, ele provavelmente me superará com facilidade, murmurou o grande imperador sem forma para si mesmo. Havia uma vasta diferença mesmo entre imperadores. Os fenômenos exibidos por Su Shen duraram vários meses antes de se dissiparem gradualmente. Todos no Portão do Imperador das 10.000 Leis, desde os ancestrais até os discípulos, obtiveram imensos benefícios. Desnecessário dizer que aqueles seguidores que estavam meditando do lado de fora ganharam ainda mais. À medida que progrediam, sentiam cada vez mais sua própria insignificância. Vários meses mais se passaram. A expressão de Su Shen era peculiar. Ruínas da Terra Sagrada do Lago de Jade. No domínio do Dao primordial, uma ruína antiga foi aberta, seus segredos celestiais explorados e incontáveis forças se agitaram. A Terra Sagrada do Lago de Jade suportou a Era das Trevas e sobreviveu à Era do Caminho Imperial. Mas inesperadamente, nesta nova era, encontrou um cultivador poderoso e aterrorizante e foi aniquilada da noite para o dia. A verdade sobre a aniquilação da Terra Sagrada do Lago de Jade era desconhecida por qualquer pessoa. Mas Su Shen sabia. As ruínas da Terra Sagrada do Lago de Jade, tendo sido perdidas até agora, devem estar relacionadas a Ning Shanqing. Este caçador de tesouros é verdadeiramente útil. Ele me trouxe uma surpresa tão rápido. Su Shen suspirou com emoção. O planejamento vem de longa data. É hora de colher os frutos. Capítulo 255. Aquele que encontrou com sucesso as ruínas da Terra Sagrada de Jade foi naturalmente Ning Shanqing. Ele olhou para a montanha imortal despedaçada e para os incontáveis fragmentos de armas imperiais quebradas. A antiga Terra Sagrada de Jade era como um reino das fadas. Agora havia se transformado em um reino fantasmagórico. Ning Shanqing suspirou. Até os invictos cairão perante o tempo. Forças que existiram por eras não podem resistir ao tempo.
Se eu não tivesse obtido a roda do tesouro do tempo, talvez já tivesse desaparecido há muito no rio do tempo. Felizmente, nesta vida, ele possuía a roda do tesouro do tempo, um dos 9 grandes tesouros inatos. Ele tinha um futuro infinito. Ning Shanking caminhou pela Terra Sagrada de Jade. A destruição da Terra Sagrada de Jade envolveu um grande terror. Os perigos aqui eram tais que se ele não possuísse muitos métodos, até mesmo muitos abaixo do reino do grande imperador teriam perecido. Ning Shanking finalmente chegou às profundezas da Terra Sagrada de Jade. Lá estava uma alta árvore imortal, atravessando o tempo. No entanto, aquela árvore imortal não possuía mais sua antiga grandeza, sua lei e rima do Dao haviam se perdido. Uma existência aterrorizante invadiu este lugar e travou uma grande batalha contra a árvore imortal. O resultado final: a árvore imortal foi aniquilada e quanto àquela existência aterrorizante, não se sabe o que aconteceu com ela. Talvez tenha sido morta pela árvore imortal ou talvez ainda estivesse viva. Ning Shanking sentiu a formação familiar ao seu redor. Naquela época, o fundador da Terra Sagrada de Jade falhou em sua tentativa de transcender, desejando criar um espírito imortal. Ele dispersou seu próprio Dao e o lançou na fundação da árvore imortal. A formação de proteção do Dao aqui foi configurada conjuntamente por ele e pelo fundador da Terra Sagrada de Jade. Mesmo um praticante forte do nível de sua vida anterior não seria necessariamente capaz de quebrá-la. Ning Shanking apenas acenou com a mão e a grande formação se dispersou, permitindo-lhe passagem livre. Ele havia deixado um plano de contingência aqui. Como se sentisse a aura de um ser vivo. Aquela antiga árvore imortal. Aquela árvore que deveria ter morrido. Aquela árvore imortal que atravessa o tempo. Neste momento, ela realmente começou a emitir uma tênue luz verde. Parecia estar à beira de um renascimento. Incontáveis figuras do reino do vazio de grandes imperadores começaram a emergir. Ao longo da história, muitos poderosos do reino do grande imperador receberam favores da Terra Sagrada de Jade. Seus daos e leis convergiram neste momento para formar um ser vivo. Finalmente deu certo. Ning Shanking parou com as mãos atrás das costas. Ele observou o ser vivo que estava prestes a se formar. Naquela época, a existência aterrorizante que destruiu a Terra Sagrada de Jade lutou contra o espírito imortal da Terra Sagrada de Jade, levando ao vazio espiritual do espírito imortal. Mas, o espírito imortal da Terra Sagrada de Jade não havia morrido. Foi um renascimento em meio ao vazio espiritual, fundindo o Dao e a lei de centenas de grandes imperadores de tempos antigos e modernos, dando origem a uma nova vida. Ning Shanking acreditava. O espírito imortal nascido da Terra Sagrada de Jade certamente seria ainda mais aterrorizante do que o espírito imortal do portão do imperador das 10.000 leis. Ele se tornaria seu braço direito. Ele havia deixado métodos aqui precisamente para que um dia pudesse acorrentar o espírito imortal e evitar que ele perdesse o controle. Infelizmente, a era mítica foi destruída e o espírito imortal nem sequer havia desenvolvido uma vontade. A roda do tesouro do tempo o trouxe para esta era. Talvez fosse o destino. Finalmente, a vitalidade da árvore imortal transformou-se em uma garotinha de cerca de 3 ou 4 anos de idade. A menina usava um rucum verde, seus 2 pés brancos e macios suspensos no reino do vazio, seu corpo inteiro como jade fino, e ela abriu um par de olhos grandes, observando curiosamente este mundo. Um sorriso apareceu no rosto de Ning Shanking. Seu sorriso congelou. A garotinha, transformada do espírito imortal, fez beicinho em seus olhos ao olharem para Ning Shanking, continham estranheza e desdém. Ela voou em círculo ao redor de Ning Shanking e depois voou diretamente em uma direção. Sua velocidade era muito alta, tão alta que ele não conseguiu detê-la. Ning Shanking viu. A garotinha, transformada do espírito imortal, na verdade pousou no abraço de alguém, revelando 2 covinhas fofas e rindo alegremente. Irmão, irmão. A menina parecia estar fazendo manha. Ning Shanking ficou atônito. Parece que nos encontramos de novo. Su Shen, enquanto mimava a garotinha transformada do espírito imortal, cumprimentou Ning Shanking com um sorriso brilhante. Como 2 velhos amigos que não se viam há muito tempo. Su Shen estava muito feliz em ver Ning Shanking novamente. Ning Shanking não estava muito feliz em ver Su Shen. Pelo menos não agora. O sorriso não desapareceria. Todos os sorrisos no rosto de Ning Shanking se transferiram para o rosto de Su Shen. Quando ele era o grande imperador Vanfa, a primeira vez que Su Shen viu a árvore imortal, ele sentiu vagamente o segredo da Terra Sagrada de Jade. A partir daquele momento, ele conduziu um experimento. Xiao foi o seu objeto de estudo. O espírito imortal de Jade era muito próximo do atual Su Shen. Não apenas porque ambos eram espíritos imortais. Mais do que isso, era porque a antiga Santa de Jade tinha uma afinidade inata pela aura do portão do imperador das 10.000 leis. Portanto, ela abandonaria Ning Shanking sem hesitação. Esta era uma das histórias antigas da Era das Trevas. Este emaranhado de karma fora enterrado há muito nos anais da história, e Ning Shanking não sabia disso. O fruto semeado inadvertidamente naquela época de fato causou problemas para o atual Ning Shanking. O rosto de Ning Shanking estava muito sombrio. Ele não sabia porque o espírito imortal o rejeitaria sem hesitar, sendo ele um de seus criadores. Mas ele sabia que a situação atual era muito desfavorável para ele. Um espírito imortal já lhe dava dor de cabeça, e agora se 2 espíritos imortais unissem forças. Ning Shanking fez seu movimento. Uma aura do reino Rei Santo explodiu de seu corpo, transformando-se em runas antigas e misteriosas, ocorrendo na verdade um rompimento do reino Rei Santo para o reino Grande Santo, mesmo que isso significasse pagar um preço enorme por um aumento de reino a curto prazo, mas contanto que pudesse matar Su Shen. Ning Shanking acreditava que tudo valeria a pena. Imperador Shen, eu lhe disse que da próxima vez que nos encontrássemos, seria sua morte. Ning Shanking falou majestosamente. Sua voz abalou o céu e a terra, como um antigo poderoso supremo proferindo um decreto divino, emitindo uma ordem para enterrar uma era. A aura é muito boa. Su Shen olhou para a aparência intimidadora de Ning Shanking e o elogiou. Neste momento ele podia confirmar completamente que Ning Shanking era um antigo poderoso em renascimento, talvez não das eras antigas, distantes ou mesmo primordiais. O nome de uma era apareceu na mente de Su Shen.
Era mítica. Aquela era misteriosa e lendária, que guardava os segredos mais antigos, até mesmo os grandes inimigos de sua vida anterior. O Senhor Demônio da Grande Vastidão e o Imperador Deus sabiam muito pouco sobre a verdade da destruição da Era Mítica. Enfrentando o ataque de poder total de Ning Shanking, Su Shen estendeu uma mão, seus 5 dedos parecendo agarrar todo o Dao, fechando-se em um punho. E daí se Ning Shanking era um poderoso supremo da Era Mítica? Ele também dominou uma era, enterrando as 2 mãos sombrias antigas após a Era Mítica. O primeiro venerável celestial da Era Mítica em reencarnação versus o primeiro imperador da Era do Caminho Imperial. Como isso é possível? Você rompeu para o reino quase imperador? Ning Shanking foi enviado voando por um soco. A palma de sua mão se abriu. Se ele já não tivesse cultivado o corpo de Dharma do venerável celestial da Era Mítica, poderia ter sido morto diretamente por aquele soco. Ning Shanking não estava mais calmo. Su Shen recolheu o punho e disse indiferentemente: Você tem permissão para romper seu cultivo, mas eu não tenho permissão para romper o meu? Que piada, todos aqui são velhos monstros em reencarnação. Além de ser um velho monstro em reencarnação, seu físico de 200 mil não foi adicionado à toa. Se Ning Shanking ainda o alcançasse em cultivo, Su Shen sentia que ele, o primeiro imperador da Era do Caminho Imperial, um gênio primordial inigualável com meio pé fora da transcendência, simplesmente perderia prestígio demais. Capítulo 256. Ning Shanking fugiu. Só que desta vez ele não disse uma palavra. Ele não deixou mais frases duras. Ele estava gravemente ferido. Su Shen simbolicamente fez um movimento casual, piorando os ferimentos de Ning Shanking, mas ele não o matou diretamente. Su Shen estava muito satisfeito com Ning Shanking, esse rato caçador de tesouros, as ruínas da Terra Sagrada de Jade, que inúmeras pessoas ao longo da história nunca encontraram, e o espírito imortal de Jade, que nem mesmo o mentor por trás da destruição de toda a Terra Sagrada de Jade naquela época conseguiu obter, apareceram assim que Ning Shanking surgiu. Não apenas as ruínas da Terra Sagrada de Jade emergiram por conta própria, mas até a árvore imortal de Jade renasceu de seu fim, transformando-se com sucesso em um ser vivo de todas as coisas, ganhando assim a qualificação para a transcendência. Jade, de agora em diante, você se chamará Xiao, Su Shen disse suavemente, olhando para a pequena em seus braços. Velhos amigos reunidos. Você não é você, e eu não sou eu. Talvez este seja o melhor reencontro. Su Shen pensou consigo mesmo. Xiao estava muito satisfeita com seu nome. Parecia que ela havia nascido para ter esse nome. Su Shen deixou as ruínas da Terra Sagrada de Jade com Xiao. Todas as raças estavam em alvoroço. O portão do Imperador das 10.000 leis tinha um dos grandes imperadores contemporâneos e um espírito imortal supremo. Agora, aquele espírito imortal supremo apareceu com outro espírito imortal supremo. Todos os seres sentiam desespero e tristeza. Com o espírito imortal das miríades de leis antes, o corpo caótico no meio e agora um espírito imortal de Jade surgindo, como esta era poderia ser disputada? Eles não sabiam. Nem mesmo Ning Shanking, que sempre sofria reveses nas mãos de Su Shen e era considerado um palhaço. Ele possuía um dos 9 grandes tesouros inatos, era a reencarnação do primeiro venerável celestial da Era Mítica e também era uma pessoa de grande sorte na nova era. Ele não era fraco demais. Acontece que encontrar Su Shen ofuscava seu brilho. Até mesmo os prodígios de várias raças que se submeteram a Su Shen. Qualquer um deles, se colocado em outra era, seria pelo menos um quase tabu ou possuiria a aptidão de um grande imperador. Su Shen trouxe Xiao de volta para o portão do Imperador das 10.000 leis. O antigo ancestral do portão do Imperador das 10.000 leis estava radiante. Que tipo de evento era este? Para o portão do Imperador das 10.000 leis ter um daqueles espíritos imortais, tão difíceis de encontrar ao longo da história, já era uma bênção do antigo ancestral. Como se a terra ancestral estivesse emitindo fumaça verde. Agora, Su Shen realmente trouxe outro espírito imortal. Que seitas de 5 imperadores, que 6 imperadores, 7 imperadores, nenhum deles era mais suficiente para representar o portão do Imperador das 10.000 leis. O portão do Imperador das 10.000 leis eventualmente se tornaria a força mais poderosa deste universo, sem dúvida. Talvez fosse saudado como uma força imortal, duradoura e eterna. Uma era, um imperador e 2 espíritos imortais. É tudo graças ao Filho Imperial. O Filho Imperial ainda não se tornou um imperador, mas suas conquistas já rivalizam com as do mestre ancestral fundador. A boca de Su Shen se contraiu involuntariamente ao ouvir o elogio do antigo ancestral. Ele rivalizava consigo mesmo. Esqueça isso, esqueça isso. Parecia que não era impossível. Su Shen começou a ensinar Xiao a cultivar. Xiao fora nutrida desde a Era Mítica até a Nova Era, integrando o Dao e os métodos de 100 ou até mais grandes imperadores. Sua aptidão e capacidade de compreensão não deviam ser subestimadas. Talvez não fossem mais fracas que as de Su Shen nesta vida. Desde que fosse bem ensinada, ela se tornaria uma poderosa suprema no futuro, e uma supremamente leal. Justo quando Su Shen estava desfrutando de um raro momento de lazer, uma aura aterrorizante emergiu das profundezas do Mar do Caos. 100 anos após o rompimento de reino de Su Shen, o corpo caótico Qin Wu Jie finalmente rompeu para o reino quase imperador. Ele se tornou ainda mais forte, seu Dao suprimindo tudo. Incontáveis poderosos fora do Mar do Caos sentiram aquela aura poderosa e ficaram incomparavelmente aterrorizados. Como esperado do corpo caótico, o maior físico de todos os tempos. A aura de seu rompimento para quase imperador é na verdade tão aterrorizante que pode rivalizar completamente com o realizador alternativo do Dao. O corpo caótico deixou a Terra do Caos. Ele está indo para o portão do Imperador das 10.000 leis? Naquela época, o corpo caótico perdeu para o espírito imortal do Palácio Imperial das Miríades de Leis, o Imperador Shen. Agora que ele rompeu, deve estar procurando recuperar seu prestígio e lutar contra o espírito imortal novamente. Qin Wu Jie gritou enquanto atravessava camadas de espaço. Imperador Shen, saia e lute. Aquela voz ressoou por todo o universo. Da direção do portão do Imperador das 10.000 leis, um ondular surgiu, penetrando tudo. Se você quer lutar, eu o acompanharei. Aqueles incontáveis daos e métodos, no alto de um domínio estelar distante, convergiram em uma figura, incomparavelmente majestosa. Todos os seres não conseguiam ver claramente sua aparência. Uma pessoa transformada em todos os seres, representando todas as formas.
O controle de Su Shen sobre o Dao das Miríades de Leis era ainda mais aterrorizante. No céu estrelado, o Imperador da Espada Sem Forma e o Grande Imperador Baizhou do Portão do Imperador das 10.000 Leis olharam para aquelas duas figuras, com um sorriso amargo nos lábios. Os dois eram os grandes imperadores da era atual, mas aquelas duas figuras aterrorizantes eram mais parecidas com grandes imperadores da era atual do que eles. Su Shen e Qin Uzjie colidiram, fazendo os céus e a terra tremerem. Eles lutaram no Mar do Caos até suas profundezas. Esta batalha abalou os céus e a terra. Embora tenha abalado os céus e a terra, o resultado também abalou os céus e a terra. Desde aquela batalha na Terra Sagrada de Jade, Ning Shanqin nunca mais apareceu. Ning Shanqin estava gravemente ferido, mas não morreu. Ele percebeu que o espírito imortal do portão do Imperador das 10.000 Leis poderia não ser tão simples quanto ele havia imaginado. Mas não importava, ele possuía a Roda do Tesouro do Tempo, um dos 9 grandes tesouros inatos. Ele também era o venerável celestial supremo da Era Mítica. Um fracasso não significava nada. 2 fracassos também não significavam nada. Ning Shanqin acreditava que seria ele quem riria por último, embora não fosse páreo para o espírito imortal do portão do Imperador das 10.000 Leis agora. Mas não importava. Ning Shanqin cultivou, subiu de nível e buscou tesouros. Ele entrou nas profundezas do Mar do Caos. Ele se lembrava de que nas profundezas do Mar do Caos havia um lugar aterrorizante. A existência do reino do Imperador Antigo naquela época servia para selar aquele lugar aterrorizante. Este era um dos maiores segredos da Era Mítica. Através dos longos anos, a estrada do Imperador desapareceu e até o reino do Imperador Antigo foi destruído. Ning Shanqin acreditava que o lugar aterrorizante ainda existia. Havia um grande terror lá, mas também uma grande oportunidade. Após incontáveis eras de batismo pela sorte dos heróis, talvez muito daquele lugar aterrorizante já tivesse sido desgastado, e as oportunidades internas pudessem ser aproveitadas. Ning Shanqin encontrou com sucesso o lugar aterrorizante que inúmeros poderosos supremos antes da Era Mítica haviam selado conjuntamente. Ele entrou lá. Muitos dos horrores aqui haviam sido desgastados. Ning Shanqin, contando com vários métodos, alcançou as profundezas do lugar aterrorizante. A lenda diz que um dos 9 grandes tesouros inatos, o embrião negro, está aqui. Ning Shanqin pensou nos registros da Era Mítica sobre este lugar aterrorizante. Incontáveis poderosos supremos da Era Mítica exploraram este lugar, mas nenhum único retornou vivo. Agora, ele havia entrado com sucesso em suas profundezas. Incontáveis ossos, após longos anos, permaneciam incorruptíveis. Corpos do Reino Imperador. Cada cadáver era um corpo do Reino Imperador. Toda a energia deles havia se dissipado. Nas profundezas daquele lugar aterrorizante, parecia haver um coração gigante batendo. Parece que os registros são verdadeiros. O lugar aterrorizante suprimido pelo reino do Imperador Antigo é de fato o embrião negro, um dos 9 grandes tesouros inatos. Havia um leve fervor no tom de Ning Shanqin. Com o tesouro inato, ele poderia não ser páreo para o espírito imortal do portão do Imperador das 10.000 Leis. Mas se obtivesse o embrião negro, possuiria 2 grandes tesouros inatos. Ao longo das eras, incontáveis poderosos supremos buscaram em vão até mesmo um único tesouro inato, mas apenas Ning Shanqin possuiria 2 grandes tesouros inatos. O que havia a temer de um espírito imortal? Capítulo 257. Su Shen e Qin Uzjie chegaram à Terra do Caos vindos do céu estrelado. A aura aterrorizante não era mais fraca do que a eclosão de uma batalha de imperadores. Os dois verificaram a força um do outro, desferindo golpes que abriram um buraco imenso nas profundezas do Mar do Caos. As profundezas daquele buraco pareciam conectar-se a outro mundo. Su Shen suprimiu Qin Uzjie com uma única palma. Olhando para o abismo daquela cratera, ele lembrou que em sua vida anterior, permanecerá no Mar do Caos por dezenas de milhões de anos. Ele explorara cada parte do lugar e até entrou no reino do Imperador Antigo por causa disso, refinando diretamente para seu cultivo. No entanto, jamais descobrira tal lugar dentro do Mar do Caos. Como esperado do filho da sorte, suspirou Su Shen em seu coração. Nas profundezas daquela caverna, ele sentiu uma aura tênue e familiar. Era a aura de Ning Shanqin. Não, Su Shen ficou um tanto surpreso. Agora essa aura era dupla. Qin Uzjie, com o cabelo desgrenhado, matou casualmente 2 bestas viciosas aterrorizantes no fundo do Mar do Caos. O que é isto? Qin Uzjie estava muito curioso. Ele viverá no Mar do Caos por tanto tempo e nunca descobrira tal lugar. Mas isso não era importante. Ele balançou a cabeça, olhando para Su Shen como se ele fosse um monstro. Você, companheiro, na verdade escondeu sua força todo este tempo. Qin Uzjie estava chocado. Naquele instante, a força que Su Shen liberou foi 10 vezes mais terrível. Como ele não perceberia que Su Shen não usará todo o seu poder antes? Su Shen não explicou. Ele de fato escondera sua força. Afinal, aos seus olhos, Qin Uzjie era simplesmente um excelente saco de pancadas. Agora Su Shen não tinha tempo para se ocupar com ele. O que mais lhe importava era aquele outro mundo no Mar do Caos. Observando Su Shen entrar no buraco desconhecido, Qin Uzjie disse, Imperador Shen, você ainda não respondeu à minha pergunta. Ele então seguiu Su Shen para dentro do abismo sob o Mar do Caos. Neste momento, Ning Shanqin estava muito confuso. Ele de fato encontrara o embrião negro, um dos 9 grandes tesouros inatos. No entanto, dentro dele, havia um ser vivo sendo nutrido. Quem exatamente? O estado mental de Ning Shanqin, estável por centenas de milhões de anos, quebrou-se instantaneamente. O embrião negro poderia permitir que um ser passasse por uma transformação completa e dominasse o Dao da escuridão. Seu potencial não era menor que o de um espírito imortal, talvez até mais forte. Ao lado do embrião, havia um cadáver ressequido morto há muito tempo. No entanto, um fiapo de sentido divino ressoava com o tesouro inato, usando-o como fundação para alcançar o Nirvana e o renascimento. Quando Ning Shanqin quebrou a restrição, o ser vivo formou-se gradualmente, transformando-se em uma menina de 8 ou 9 anos diante de seus olhos.
com uma runa demoníaca ainda firme em sua palma. Um fragmento do Livro da Morte, um dos 9 grandes tesouros inatos? Ning Shanqing era bem informado, reconheceu a runa como um fragmento do lendário Livro da Morte, contendo uma boa fortuna que desafia os céus e a habilidade de compreender os segredos da vida e da morte. Aquele era o último fragmento. Infelizmente, embora o embrião negro tenha sido refinado e um novo ser tenha surgido, obter um fragmento do Livro da Morte para compreender a boa fortuna não é ruim, suspirou Ning Shanqing. Quanto ao ser que se fundir ao embrião, ele poderia usar seus métodos para subjugá-la e fazê-la servi-lo. De repente, a expressão de Ning Shanqing mudou. Todo lugar aterrorizante tremeu quando um ser de poder inigualável descendeu, invadindo diretamente. E neste momento, o ser que se fundir ao embrião negro abriu lentamente os olhos. Ning Shanqing, parece que nos encontramos de novo. Su Shen invadiu o lugar, abrindo caminho até as profundezas. Ele viu a figura familiar, Ning Shanqing. Su Shen estava deleitado. O que o surpreendeu ainda mais foi ver o último fragmento do Livro da Morte, que ele procurara por dezenas de milhões de anos em sua vida anterior sem sucesso, na mão daquele pequeno ser. Então é assim. Olhando para o esqueleto ao lado do embrião negro morto há eras, com até o brilho divino do corpo apagado pelo tempo, Su Shen ainda sentiu uma aura familiar. Zhou Anshan. Após fugir para o reino do imperador antigo naquela época, não houve mais notícias dela. Mesmo quando Su Shen se tornou o grande imperador da era atual, ele nunca encontrara seus rastros. Descobriu-se que ela ficara presa neste lugar terrível, incapaz de sair, e escolheu compreender o embrião negro, esperando viver outra vida através dele. Ela falhou, mas também teve sucesso. Zhou Anshan abriu os olhos, examinando este mundo. Seus olhos eram como buracos negros sem fundo, absorvendo a energia residual ao redor. Nasceu uma santa. O corpo de Ning Shanqing tremeu levemente. É você de novo. Seu rosto escureceu. Da última vez na terra sagrada do Lago de Jade, Su Shen interceptou o espírito imortal. Desta vez, ele entrou neste lugar terrível e encontrou Su Shen novamente. Isso lhe deu um presságio muito ruim. Pesando suas forças, Ning Shanqing não hesitou. Ativou diretamente a roda do tesouro do tempo e sua figura desapareceu. Ele não tinha intenção de enfrentar Su Shen desta vez. Sabia que não era páreo. Lutar traria apenas humilhação. Su Shen ficou surpreso. Não esperava que Ning Shanqing fosse tão decisivo. No entanto, logo se sentiu aliviado. Ning Shanqing era a reencarnação de uma existência antiga. Aqueles que já atingiram o pico de um reino não eram mais jovens impetuosos em busca de vantagem temporária. Enquanto não morressem, sempre teriam formas de virar o jogo. Su Shen o admirava e antecipava o próximo encontro. Imperador Shen, seu companheiro. Em um lugar tão terrível, você me deixou sozinho para enfrentar aqueles cadáveres imperiais em decomposição. Qin Jie chegou atrasado. Encontrara inimigos poderosos no caminho e Su Shen saíra correndo primeiro. Aqueles seres, perdendo Su Shen de vista, avançaram todos sobre Qin Jie. Se ele não possuísse muitos truques, estaria gravemente ferido. Ele queria continuar acusando Su Shen, mas ao olhar para o embrião negro desperto, seu corpo estremeceu. Que físico aterrorizante! Não é inferior ao meu. Qin Jie estava chocado. Aquele pequeno ser certamente rivalizaria com o lendário corpo caótico. Seus olhos queimavam com fervor. Su Shen, sem expressão, transformou sua palma em uma montanha divina, suprimindo Qin Jie para que ele se acalmasse. O ser formado pelo embrião negro examinou o mundo. De repente pareceu assustada pelas ações de Su Shen, e mesmo possuindo o cultivo de pico de santa ao nascer, encolheu-se em um canto, tremendo. Su Shen sabia que a fundação da pequena era um fiapo do sentido divino indestrutível de Zhou Anshan. Naquela vida, Zhou Anshan devorara muitos prodígios e era feroz. No entanto, a pequena em que se transformará era tímida. Su Shen agachou-se diante dela. Não se preocupe, não vou machucar você. A pequena tinha olhos cautelosos. Su Shen continuou. De agora em diante, você me seguirá no cultivo. Deixe-me pensar. Su Shen franziu a testa e depois relaxou. De agora em diante, você se chamará Imperador Shan. Pode me chamar de mestre. Imperador Shan sentiu que ele não pretendia feri-la e baixou a guarda. Disse timidamente, mestre. Capítulo 258. O portão imperial das 10.000 leis vibrou. Seu próprio filho do imperador trouxera outro ser vivo, apenas 8 ou 9 anos de idade, mas com o cultivo de pico de santa. O ancestral antigo ficou atônito. Um imperador e 2 imortais não era o limite afinal. Um imperador e 3 imortais? Sem precedentes. Nessa geração, o portão imperial estaria destinado pelo destino? Su Shen sentiu isso. Recentemente a seita tornará-se cada vez mais ativa. O salão ancestral estava lotado todos os dias com fumaça de incenso subindo sem parar. Su Shen levou Xiao e Imperador Shan para cultivar. Mestre, por que ela pode te chamar de irmão mais velho? Eu também quero. Imperador Shan olhou para Su Shen com olhos grandes e marejados. Su Shen recusou decisivamente. A pequena Imperador Shan ficou desanimada. Já a pequena Xiao estava presunçosa, voando para se pendurar em Su Shen e fazendo caretas para outra, o que a deixou ainda mais triste. Su Shen riu ironicamente. Imperador Shan fora formada pelo sentido divino de Zhou Anshan com o embrião negro, mas era uma vida nova com aptidão extraordinária. Na mão de Su Shen, havia algo formado por um padrão demoníaco, um quarto do fragmento do Livro da Morte. Ele finalmente reunirá o último pedaço. Era uma boa notícia. A má notícia era que o imperador imortal do submundo da vida anterior falhara em sua transcendência e caíra. Nem o Su Shen desta vida sabia onde morrer em sua vida passada. Com aquele cultivo, transformar-se em uma zona proibida desolada seria simples, mas não havia rastros dele no mundo. Su Shen obtivera o último quarto do Livro da Morte. No entanto, os outros 3 quartos que ele possuía anteriormente não estavam em lugar nenhum. Ele não se preocupou. Ainda tinha um trunfo. Ning Shanqing, aquele rato caçador de tesouros, certamente lhe traria surpresas. E ele só precisaria retribuir a surpresa. Afinal, surpresas são mútuas.
Ning Shanqin estava muito deprimido e com o coração partido. Desde o primeiro encontro fracassado com Su Shen, descobriu que o outro era como um pesadelo que o perseguia. Encontrou o espírito imortal do Lago de Jade e ela fugiu com Su Shen. Veio ao lugar terrível no Mar do Caos e o embrião negro foi levado por outro. Felizmente, ainda encontrou outro fragmento do Livro da Morte. Embora fosse apenas um pedaço, era melhor que nada. No entanto, Su Shen apareceu de novo. Ning Shanqin não teve escolha senão evitar o confronto. O embrião negro e o fragmento do Livro da Morte acabaram beneficiando outros. Seu coração sangrava. Contudo, como reencarnação de um venerável celestial, ele recuperou a confiança e voltou a caçar monstros e buscar oportunidades. Quebrou uma restrição em um lugar antigo e uma luz divina voou instantaneamente. Medicina divina imortal. Ning Shanqin assustou-se e depois deleitou-se. Aquilo era um objeto que permitiria a um grande imperador viver outra vida. Ele tentou suprimi-la, mas a medicina era rápida demais. Ele olhou inconformado para a direção para onde ela voou, o portão imperial das 10.000 leis. Imperador Shen. Sou irreconciliável com você. Ning Shanqin rugiu de raiva. A medicina que ele desenterrara com tanto esforço também o deixava. O golpe imenso tornou impossível conter a fúria. Su Shen ensinava as duas pequenas a cultivar. A presença delas trazia vivacidade aceita. De repente, ele sentiu algo. Alguém está me amaldiçoando? Quanto mais poderoso o ser, mais aguçado é o sentido sobre coisas do mundo invisível. Ele acreditava nisso. Poucos que o amaldiçoavam eram fortes o bastante para que ele sentisse. Qin Wu Jie? Su Shen balançou a cabeça. Por que ele o amaldiçoaria do nada? Ele era uma boa pessoa. Além dele, havia apenas Ning Shanqin. Su Shen olhou para o domínio estelar distante. Aquela é a aura da medicina divina imortal? A medicina cruzou domínios e nem os poderosos que tentaram pará-la conseguiram. Ela está vindo para mim? Su Shen achou estranho. Sentiu que ela queria reconhecê-lo como mestre. Ele fez um movimento e a medicina, que nem armas imperiais detiveram, pousou obedientemente em sua mão. Aquele é o espírito imortal das 10.000 leis. A medicina foi até ele. Ela quer reconhecê-lo como mestre. Quando ele provar o Dao, poderá viver uma segunda vida. Que sorte imensa! Atrair a medicina divina antes mesmo de alcançar o Dao. Inúmeras forças ficaram em alvoroço. Aqueles que tentaram interceptar a medicina recuaram ao ver Su Shen agir. Sentado em casa, a medicina veio do céu. Su Shen sentiu-se emocionado. Ning Shanqin era mesmo uma boa pessoa. Na corte imperial do Alvorecer, o grande imperador do Alvorecer retirou a mão que estenderia. Grande imperador, é a medicina divina, ela pode lhe dar outra vida, disseram seus generais prontos para lutar por ela. Ele balançou a cabeça com uma expressão complexa. Não é necessário. Ela não está destinada a mim. Nesta vida, não sou qualificado para usar esse objeto supremo. Mesmo que fosse minha, seria um desperdício. Ele não parecia mais um imperador confiante em sua invencibilidade. Os generais sentiram um aperto no coração. Nascido no tempo errado, ai. O imperador suspirou. Ele surgira no caos, florescera na prosperidade, mas a era final não lhe pertencia. Nessa geração, ele era apenas um coadjuvante. Que era trágica, sentiu ele de repente. Talvez tenha sido uma boa escolha para a noite eterna morrer no mar do caos. Se estivesse vivo, estaria como ele. Quem era Ning Shanqin? O primeiro venerável celestial da Era Mítica. Embora a perda da medicina para seu inimigo fosse difícil de aceitar, ele se reanimou. Queria derrotar aquele espírito imortal. Após continuar sua busca por oportunidades, descobriu um lugar misterioso. Desta vez, aprendeu a lição e montou camadas de selos para bloquear a aura. Isto é, o imperador imortal do submundo? Capítulo 259. Quem é o imperador imortal do submundo? Ning Shanqin não sabia. Mas este lugar terrível estava, na verdade, evoluindo os vestígios daquela potência suprema do passado. Alguns fragmentos manifestavam-se a partir do rio do tempo. Esta é realmente uma existência de nível imperador supremo. Ning Shanqin ficou chocado. Na Era Mítica, o período de prosperidade mais glorioso, houve apenas alguns poucos imperadores supremos. Aquele ser que deixou uma marca indelével entre o céu e a terra, chamando a si mesmo de imperador imortal do submundo, vindo daquela era distante. Um elogio imortal era ouvido, louvando esta primeira potência da era do caminho imperial. Ele possuía grandes méritos. O elogio que era ouvido então se transformava em lamentos. O primeiro imperador que encerrou a Era das Trevas e fundou a Era do Caminho Imperial viveu por muito, muito tempo. Um único ser representava a ascensão e a queda de uma era inteira. Grandes imperadores. Imperadores antigos e seres supremos que autodecapitaram uma lâmina e escaparam para áreas restritas eram meramente comida que aquele imperador supremo acumulou, para tentar a transcendência. Ning Shanqin olhou para os vestígios manifestando-se entre o céu e a terra e suspirou. Então, em gerações posteriores, realmente existiu um ser tão poderoso que encerrou uma era e fundou outra. Grandes imperadores e imperadores antigos são meramente comida, apenas para obter a qualificação para a transcendência. Este talento, mesmo antes da Era Mítica, seria considerado de elite. Infelizmente, ele ainda falhou no final. Foi algo razoável e ao mesmo tempo inesperado. Querer transcender não é fácil. Ning Shanqin também testemunhou uma batalha de transcendência. O fundador da Terra Sagrada do Lago de Jade, quão assombrosamente talentoso ele era, até Ning Shanqin se sentia inferior. No entanto, ele ainda não conseguiu transcender. Ele viveu por incontáveis anos e testemunhou incontáveis prodígios morrerem naquele caminho para a transcendência. Nenhum único foi capaz de transcender. Mas Ning Shanqin estava confiante de que nesta vida, seria capaz de superar todos os prodígios dos tempos antigos e modernos. Nesta vida, ele definitivamente transcenderia. No entanto, antes de transcender, ele ainda tinha um grande inimigo para lidar. O imperador Shen seria o maior obstáculo em seu caminho para a transcendência. Mesmo que falhasse uma, duas, três, incontáveis vezes não importava. Ning Shanqin possuía a roda do tesouro do tempo. Ele tinha incontáveis oportunidades. O imperador Shen poderia derrotá-lo incontáveis vezes. Mas Ning Shanqin só precisava derrotar o imperador Shen uma única vez em meio a incontáveis falhas. Então, ele seria o vencedor final. Desta vez, aquele cara não aparecerá de novo, certo? Ning Shanqin olhou para a formação que havia montado. Não havia a menor falha.
Os segredos celestiais do local da queda do Imperador Imortal do Submundo foram selados, de modo que mesmo que os ancestrais do Pavilhão dos Segredos Celestiais revivessem, não poderiam investigar este lugar. No entanto, no momento em que ele abriu a Terra Antiga, um rastro de aura emanou. Ning Shanqin balançou a cabeça. Com seus métodos cautelosos, aquele rastro de aura foi rapidamente aniquilado por ele. A menos que o Imperador Imortal do Submundo, o primeiro imperador da Era do Caminho Imperial, ainda estivesse vivo, ele poderia ser capaz de detectar agudamente um rastro de aura. Mas isso era possível? O Imperador Imortal do Submundo falhou em transcender, e o mundo de seus restos mortais estava bem aqui. Ning Shanqin balançou a cabeça. Desta vez, definitivamente não haveria problemas. Dentro do portão imperial das 10.000 leis, o cultivo de Su Shen havia atingido o ápice de um quase imperador. Ele estava a apenas um passo de boa fortuna para atrair a tribulação do imperador. Su Shen parou subitamente de cultivar porque sentiu uma aura familiar. A expressão de Su Shen era estranha. Ning Shanqin realmente encontrou o local da queda do Imperador Imortal do Submundo. Ele realmente fazia jus ao seu nome como um rato caçador de tesouros. Su Shen sentiu que estava quase relutante em matar Ning Shanqin. Ele ainda estava preocupado sobre como encontrar o local da queda de sua vida anterior como o Imperador Imortal do Submundo, mas agora não precisava mais se preocupar. Embora aquela aura tenha durado apenas um instante, Su Shen tinha certeza. Era a aura de sua vida anterior. Ning Shanqin encontrou o pequeno mundo após a morte do Imperador Imortal do Submundo. Que pena! Acompanhado por uma névoa imortal rodopiante, conforme a névoa passava, a figura de Su Shen desapareceu, deixando para trás um suspiro. Você tocou em algo que não deveria. Quanto mais fundo Ning Shanqin ia, mais percebia que estava errado. Ele ainda subestimou este primeiro imperador da Era do Caminho Imperial. Aquele cadáver aterrorizante, mesmo após dezenas de milhões de anos, ainda estava perfeitamente intacto, formando seu próprio mundo, não tolerado pelo céu e pela terra. Isso já havia excedido os limites que o céu e a terra poderiam conter. Metade de seu corpo foi aniquilada. Havia regras aterrorizantes que não pertenciam a este mundo, fazendo o couro cabeludo de Ning Shanqin formigar, incapaz de manter a calma. Isto é absolutamente o poder proibido de além do universo, o poder proibido diante do qual incontáveis potências supremas na Era Mítica pararam. Ele realmente rompeu aquele poder proibido. Metade de seu corpo já transcendeu, testemunhando a verdade além deste reino. O coração de Ning Shanqin agitou-se com 1000 ondas. Mesmo como a reencarnação do primeiro venerável celestial, neste momento, ele sentiu-se horrorizado. Isso foi quase um sucesso. Rompendo o reino. Só faltou um rastro de sorte. Na Era Mítica, aquela existência de talento assombroso da terra sagrada do Lago de Jade não havia dado nem meio passo na transcendência. Ning Shanqin começou a buscar a oportunidade, seu coração queimando com fervor. Desta vez, após adquirir equipamentos e subir de nível, quando saísse deste lugar, ele definitivamente seria capaz de derrotar o Imperador Shen e lavar sua humilhação passada. Ning Shanqin era, de fato, um filho de grande sorte. Não, poderia até ser dito que ele era o filho desta era. Durante a batalha de transcendência do Imperador Imortal do Submundo, a lâmina imortal do Submundo se estilhaçou, deixando para trás um pequeno embrião aterrorizante. Mesmo como uma lâmina quebrada, ela superava as armas imperiais antigas e modernas, e estava disposta a se submeter a Ning Shanqin. Ning Shanqin encontrou os 3/4 restantes dos fragmentos do Livro da Morte. Infelizmente ainda falta aquele último quarto. Ning Shanqin pensou, o fragmento de um quarto do Livro da Morte que ele encontrou no aterrorizante Mar do Caos, se não fosse pela aparição súbita de Su Shen. Ele agora teria 3 tesouros supremos inatos. Imperador Shen, eu pessoalmente recuperarei o fragmento de um quarto restante do Livro da Morte mais cedo ou mais tarde. Ning Shanqin jurou secretamente em seu coração. Após buscar por todas as oportunidades, Ning Shanqin decidiu compreender o cadáver do Imperador Imortal do Submundo. Este era um ser meio passo na transcendência. Se ele reunisse o último quarto dos fragmentos do Livro da Morte, talvez o meio passo pudesse ser completamente removido. Enquanto Ning Shanqin compreendia o cadáver do Imperador Imortal do Submundo, ele estava completamente inconsciente de que uma figura já havia chegado à sua localização. Havia uma formação aterrorizante escondida no Reino do Vazio. O rato caçador de tesouros é realmente muito cauteloso. Ning Shanqin montou muitas formações. Mesmo um grande imperador não conseguiria entrar à força. Mesmo que conseguissem, isso alertaria Ning Shanqin lá dentro. Ning Shanqin fugiria sem hesitação. Ning Shanqin era muito cauteloso. Mas Su Shen também entendia uma coisa ou outra sobre formações. Su Shen não tinha pressa. Ele começou a decifrar silenciosamente as formações deixadas por Ning Shanqin. Ning Shanqin estava completamente inconsciente de que uma toupeira havia chegado seguindo o cheiro. Ele estava atualmente imerso na compreensão do Dao do Imperador Imortal do Submundo. 9 revoluções e 9 Nirvana. A origem do Imperador Imortal do Submundo era, na verdade, apenas um corvo comum. Enquanto Ning Shanqin compreendia os segredos no corpo do Imperador Imortal do Submundo, ele descobriu um segredo chocante. Aquela existência meio passo na transcendência começou, na verdade, apenas como um corvo comum. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!